Muito bom. Ô, Juliana, eu queria pedir para você o seguinte, ficar com a gente para daqui a pouquinho fazer uma pergunta sobre esse assunto com o senador Marcelo Castro, que é relator geral do orçamento de 2023 e vai nos atender agora. Vai conversar com a CNN Brasil, comigo, com a Basília e com a Juliana Lopes, que está acompanhando bem de perto esse assunto lá no CCBB. Senador, bom dia. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Basília, Juliana. Tudo bem. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente vai ouvindo as notícias que chegam de Brasília e ficando um pouco assustados, não é? Ontem eu conversei aqui com a reitora da UNB, ela nos deu uma entrevista, não tem dinheiro para nada. As universidades federais e institutos federais estão mais ou menos nessa situação. A Basília trouxe informação para a gente agora cedo que o INSS pode parar amanhã. A Polícia Federal parou de emitir passaporte. O vice-eleito disse domingo que precisa de 22 bi para tocar a saúde, pelo menos 12 bi para a educação. Tem de aumentar o salário mínimo, tem de dar R$600 para o Bolsa Família, 150 por criança. Como é que faz, senador? Tem que dar aumento para o servidor público. Tem que ter dinheiro, Colombo, para habitação popular. Tem que ter dinheiro para manter em funcionamento as nossas estradas, as nossas pontes, para dar continuidade às obras que estão em andamento no Brasil. Nós temos mais de 13 mil obras paralisadas no Brasil. Só no FNDE, creches e escolas, nós temos 3.665 obras inacabadas, paralisadas. Eu estive no Ministério da Defesa, estive no comando da Aeronáutica, estive no comando do Exército, e a crítica é a mesma. Os programas sendo alongados porque não tem recursos. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, em todas as áreas nós temos carência de recursos. Daí, eu ter defendido desde o início de que há necessidade da PEC para a gente excepcionalizar do teto de gastos o programa Bolsa Família, o acréscimo que vai ter dos R$400 para os R$600, porque as pessoas já recebem isso hoje. Imagina as pessoas já estarem recebendo e nós votarmos uma lei no Congresso Nacional, que seria o equivalente a essas pessoas não receberem os recursos. Então, o que é que eu estou dizendo? Nós temos que cuidar desse aumento que vai ter do Bolsa Família, mas temos que ter atenção para a recomposição do orçamento, que é o orçamento mais deficitário da nossa história. Agora, tem furo para todos os lados. Como é que faz e, isso? evidentemente, sem isso daí, nós não conseguiríamos fechar um orçamento minimamente necessário para o país continuar funcionando no próximo ano. E como é que faz isso tudo, senador? E são demandas todas muito justas que o senhor apresenta aqui, mas sem estourar a porteira de uma vez e lá, no meio do caminho, piorar as coisas com juro mais alto, com mais inflação e penalizar exatamente aqueles que a gente está tentando ajudar agora? Colombo, eu acho que é uma superestimação dessa questão aí. O Nelson Barbosa, que é uma pessoa reconhecidamente competente e prudente, foi ministro do Planejamento, foi ministro da Fazenda, ele fez um cálculo bastante elucidativo dessa questão. O que é que ele disse? O orçamento deste ano corresponde a 19% do PIB brasileiro. Então, o mercado, a imprensa, a opinião pública, toda aceitou muito bem isso daí. Atualmente, são 20% do PIB o nosso orçamento. O que é que ele disse? Se nós pusermos os mesmos 19% para o ano que vem, nós iremos aumentar o orçamento de 2023 em 136 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de uma cifra que ele está mandando essa mensagem subliminar para todos, especialmente para o mercado, que não há motivo para o mercado ficar estressado se nós aumentarmos no orçamento de 2023 136 bilhões de reais. Por quê? Porque esse percentual do PIB
já está sendo praticado este ano. E todos estão vendo a carência dos recursos. Você veja a Polícia Federal com os passaportes parados, sem poder emitir passaporte, porque não tem recursos. É uma queixa generalizada de todas as áreas, as universidades, os institutos federais de educação, a farmácia popular, a merenda escolar, o salário dos servidores que está sem aumento, a merenda escolar há 5 anos que não é reajustada. Você viu o caso, a televisão publicou, das pessoas dividindo um ovo para poder dar para as crianças. Isso é uma coisa ridícula que está acontecendo no nosso país. Então, nós temos que fazer a coisa com toda a responsabilidade fiscal, com toda a prudência, com todo o cometimento, mas temos que fazer uma distinção do que é real e do que é mito, do que é hipervalorizado. Ora, se alguém não contraditar esse argumento, se nós aumentássemos o orçamento em 136 bilhões de reais, não haveria nenhum motivo para nenhum estresse, nenhum questionamento, porque já é o que é praticado hoje. Basília. Senador Colombo, obrigada. Muitas pessoas do governo atual e de quem está chegando agora, especialmente da equipe de transição que está encontrando o orçamento, entrando aí nos meandros, né, de pasta a pasta, área a área, descrevem o atual cenário como de terra arrasada. O quanto esse discurso ou argumento, o senhor acredita que vai sensibilizar, impactar no voto de quem está hoje no Congresso e que não se entusiasma muito com o governo Lula, quem faz oposição ou já está pretendendo fazer uma oposição ao novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu gostaria de saber do senhor o quanto do dinheiro dessa PEC vai entrar agora em 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro, e se isso deve sensibilizar, mudar, né, auxiliar aí nos votos desse Congresso atual. Bom, Basília, o que é que ocorre? A PEC que está sendo proposta é para 2023, para o próximo governo. Mas você viu que o governo atual está em grande dificuldade, inclusive fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União, porque ele está sem recursos para fazer face às despesas atuais. Então, há um movimento, e eu acho que vai terminar a gente aprovando, que não traria maiores transtornos, de que esse excesso de arrecadação, que nós estamos permitindo que uma pequena parte seja aplicado em investimento, que já possa viger para 2022. Então, no texto da PEC está dito assim: a partir de 2023 fica excepcionalizado do teto de gasto o excesso de arrecadação até o valor. Então, se nós tirarmos esse a partir de 2023, né, fica implícito que poderia, então, atender a este ano. Como o governo presente está com essa grande dificuldade, o Ministério da Economia, eu acho que seria uma coisa razoável excepcionalizar esse teto de gasto, esse excesso de arrecadação, que seria no máximo 23 bilhões de reais para atender também as demandas do ano presente. Senador, a Juliana Lopes vai fazer uma pergunta para o senhor também. Juliana? Oi, senador, bom dia. A gente acompanhou aqui da equipe de transição muitas discussões a respeito da necessidade de implementar, então, complementar esse orçamento para o ano que vem, mas há demandas de todos os sentidos, incluindo servidores públicos que vêm hoje aqui para o Centro Cultural Banco do Brasil cobrar reajuste salarial porque estão com seus salários congelados há 4 anos. Eu queria que o senhor comentasse essa necessidade colocada pelos servidores públicos e se essa abertura do teto de gastos não possibilita com que cada um venha aqui com a sua demanda, como priorizar então essas demandas diante de tantas necessidades. Bom, sem nenhuma dúvida, Juliana, que haverá muitas demandas. Essa dos servidores públicos, eu me associo a eles. É uma das mais justas que existem, mesmo porque o Poder Judiciário vai dar este ano um aumento para os seus servidores de 9%. Acredito que o Poder Legislativo também fará
no mesmo valor. E eu, como relator geral, estou trabalhando desde o primeiro dia para que os servidores do Executivo tenham também o mesmo valor, porque a defasagem de algumas carreiras chega a 30%, e nós estamos tentando remediar com apenas 9%. Só que o que veio para o orçamento este ano do Congresso Nacional não tem recurso suficiente para dar o aumento dos servidores. Nós precisaremos que, aprovada a PEC, sejam introduzidos mais 2,8 bilhões de reais para que a gente possa dar ao servidor do Executivo o mesmo tratamento que o servidor do Judiciário e do Legislativo irão receber a partir do próximo ano. Sim. E para encerrar, senador, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, tem uma última pergunta. Priscila. Senador, o senhor falou sobre a questão justamente dos 19% de gasto do PIB que seriam mantidos, inclusive as revisões do PIB do IBGE estão ajudando nessa projeção, mas uma preocupação muito grande dos economistas é como que fica a nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal. Isso não apareceu no texto, foi retirado qualquer tipo de menção à nova regra fiscal com o fim, né, digamos assim, do teto de gastos. Por que vocês não estão discutindo isso nesse momento? Sei que o prazo é curto, mas não seria importante também trazer essa segurança para que isso não acabe prejudicando a expectativa de juros, que acaba prejudicando justamente a população que mais precisa e que mais sofre quando o país entra numa crise econômica? Não, essa é uma preocupação que todos nós temos, Priscila. O que é que ocorre? É que há várias fontes que nós podemos ter recursos, como, por exemplo, o ano passado nós tivemos de excesso de arrecadação mais de 300 bilhões de reais. Este ano, há projeções acima de 250 bilhões de reais de excesso de arrecadação. Nós temos, só de isenção fiscal, o Tribunal de Contas da União levantou isso, mais de 450 bilhões de reais. Muitíssimas dessas isenções não faz mais nenhum sentido, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social. E mais, nós não estamos acabando com o teto de gastos. O teto de gasto vai continuar existindo. Nós apenas estamos excepcionalizando do teto de gastos o programa Bolsa Família. É como se a sociedade brasileira estivesse fazendo um pacto. Olha, gente, nós temos um pacto contra a fome do Brasil, um país da economia do Brasil, um país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, que pela primeira vez em 2010 saiu do mapa da fome. Nós não podemos aceitar essa chaga vergonhosa de ter 33 milhões de irmãos nossos passando fome. Então, vamos fazer esse pacto, e esse pacto não vai estar condicionado a nada, não vai estar submetido a nada, nem a teto de gasto, nem a PIB, nem a qualquer outra coisa. Quer dizer, ou chova ou faça sol, esse compromisso da sociedade contra a fome está feito. Quanto é isto? É o mínimo necessário para a sobrevivência, que são R$600. Então, eu estou entendendo, e é o que eu estou advogando, que excepcionalizando isso do teto de gasto, o teto de gasto continua existindo. O que é que está em questionamento? É se esse teto de gasto deve continuar como está, como tem muitos outros economistas que defendem coisa diferente. Ao invés de ser um teto de gasto, por exemplo, um teto de dívida, que é como nós fazemos na nossa economia diária. Se nós estamos devendo X, nós não vamos fazer uma dívida acima de X, porque nós não vamos conseguir pagar. Mas isso é uma questão que os economistas estão debatendo e que, naturalmente, o novo ministro da Economia, com o novo governo, quando tomar posse, e não nesse espaço exíguo de tempo, agora nós temos menos de 20 dias para terminar o ano legislativo. Não dá para misturar tanta coisa, tendo coisas tão importantes como a PEC e o orçamento para a gente votar. Viu, Priscila? Senador, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. A gente conversou com o relator-geral do orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro. Bom dia para o senhor e até a próxima, senador. Também agradeço aqui as minhas colegas Priscila Asbeck, Juliana Lopes e Basília Rodrigues.